alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 52. Então, nas aulas anteriores, a gente estava estudando um pouquinho sobre função afim, né? Nós vimos a definição de função, estudamos um pouquinho sobre a função afim, sobre o gráfico de uma função afim. Hoje nós vamos dar início ao estudo da função quadrática, certo? Então, nosso objetivo hoje vai ser reconhecer e compreender funções quadráticas e determinar a imagem de um elemento por meio de uma função quadrática. Então, quando a gente estudou sobre função, a gente viu que a imagem, né, na verdade, o conjunto imagem seria ali as respostas da nossa função. Então, determinar a imagem nada mais é do que determinar aí uma das respostas da nossa função quadrática, certo? Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois. Então, função quadrática, né? A gente estudou função afim e a função afim remetia à equação do primeiro grau, né? A função quadrática vai remeter, então, à equação do segundo grau que a gente estudou esse ano, né? A equação lá que a gente trabalha com Bhaskara. Então, a equação do segundo grau remete à função quadrática, tá certo? Então, a função quadrática é toda função definida pela sentença matemática y igual a ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Então, só lembrando, né? A função afim a gente não tinha o termo ao quadrado, era só como se fosse ali bx mais c. E agora, trabalhando com a função quadrática, a gente vai ter uma equação do segundo grau aí para ser trabalhada, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos, olha só. Quais são exemplos de funções quadráticas? Então, eu posso ter aqui y igual a x quadrado mais 2x menos 8, x quadrado negativo mais 9x menos 18, x quadrado menos 9, 4x quadrado menos 4x mais 1, menos 2x quadrado mais 6 e menos 3x quadrado menos 2x mais 1. Todos esses aqui são exemplos de funções quadráticas. Como que eu vou saber se uma função é quadrática? Quando eu estiver trabalhando aqui com uma função no formato de uma equação do segundo grau aqui, certo? Y igual, e aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então, a ideia é essa: a função afim é quando eu trabalho com funções de equações do primeiro grau, né? Remetem a equações do primeiro grau. E aqui a gente remete à equação do segundo grau, ok? Bem tranquilo, né? Função quadrática seriam, então, todos esses exemplos aqui, ok? Vamos ver esse exemplo aqui? Número 1. Se observarmos a figura ao lado, veremos que a área y do retângulo é dada em função da medida x indicada na figura. Então, eu estou dizendo que a área do retângulo é a área y. E ela vai depender do x aqui, certo? Então, a área y é dada em função de x, ok? Para eu escrever isso, eu vou fazer o quê? A área do retângulo, ela tem que ser a área do quadradinho 1, mais a área do quadradinho do retângulo 2, perdão, mais a área do retângulo 3, mais a área do retângulo 4. Como que eu posso escrever isso? A área do 1 vai ser x vezes x, tá aqui. Mais a área do 2, 7 vezes x, tá aqui. Mais a área do 3, 4 vezes x. Mais a área do 4, 7 vezes 4, certo? E aí eu vou ter x vezes x, x quadrado, 7 vezes x, 7x, 4 vezes x, 4x e 7 vezes 4, 28. Simplificando ainda mais, eu consigo então chegar aqui. A área deste retângulo pode ser dado por y igual a x quadrado mais 11x mais 28. Observem que aqui a gente tem então um polinômio de segundo grau na variável x, que nada mais seria do que a nossa equação do segundo grau. Então, observe que o membro que define a função é um polinômio de segundo grau. E isso faz com que ele seja uma função quadrática, certo? Agora, observe aqui, dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número pela função que é dado por y igual a 3x quadrado mais 4x mais 1. Então, eu quero calcular a imagem, eu quero calcular o resultado, quero calcular o valor de y. Então, no lugar do x,
eu vou colocar o 7, porque ele está me pedindo qual é a resposta para o número real 7. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 7. Olha só. Y igual a 3 vezes 7 ao quadrado, né? Porque era x ao quadrado. Menos 4, que multiplica 7, mais 1. 3 vezes 7 ao quadrado vai me dar 147. Menos 28 mais 1. Isso vai me resultar, então, em 120. Portanto, a imagem do número real 7, pela função dada, né? Dessa função aqui, é 120. Ou seja, o resultado dessa função para x igual a 7 é 120, ok? Bem tranquilo, né? Quando ele fala para calcular a imagem aí, ele quer que você substitua o valor no lugar do x, ok? Terceiro exemplo, Gustavo e Nicole estudam as possibilidades do uso do quintal de sua casa para a construção de um terraço com piscina, ladeada por um piso amarelo, cuja área eles precisam decidir. Então, Nicole fez o croquis e Gustavo representou algebricamente a área do piso em função de x. Veja ao lado o croquis da Nicole. Olha só, croquis, para quem não sabe, gente, é rascunho de desenho, tá? Então, aqui nós temos o desenho da nossa área do terreno ali, do quintal, né? Que eles querem fazer um terraço com piscina. Então, o azulzinho seria a piscina e o amarelo seria a área com piso. E eles querem descobrir a área com piso, né? Eles precisam saber quanto é. Como que a gente pode calcular, então? Olha só. A área do quadrado maior aqui vai ser x, né? Vai ser x quadrado. Porque a área do quadrado é lado vezes lado, x vezes x. Então, a área do quadrado é x ao quadrado. E a área da piscina é 3 vezes x menos 2, certo? Agora, como que eu vou fazer para calcular a área somente do amarelo? Eu faço a área total menos a área da piscina, certo? Então, eu vou fazer a área total, x quadrado, menos a área da piscina, que é 3, que multiplica x menos 2. Fazendo essa multiplicação aqui, né? Menos 3 vezes x me dá menos 3x, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então, eu posso dizer que a área dessa parte amarela aqui é x quadrado menos 3x mais 6. Se eu indicar essa área por y, eu posso dizer, então, que y é igual a x quadrado menos 3x mais 6. Bem tranquilo, né? De calcular, de encontrar aí a equação, a função, né? Então, aqui a gente sabe que a área da região amarela, que é y, pode ser calculada em função do valor de x, certo? Bem tranquilo, né? Então, na função quadrática, a gente também vai ter os coeficientes como a gente tinha na equação do segundo grau. Observe só. Quando eu tiver uma função quadrática aqui, y igual a x quadrado menos 5x mais 4, essa função vai ter os mesmos coeficientes que a gente tinha quando a gente estudava uma equação do segundo grau. Então, lembrem-se, o coeficiente a vai ser aquele que acompanha o x quadrado. Então, aqui o nosso a vale 1. O b vai ser aquele termo que acompanha o x. No caso aqui, menos 5. De novo, não esqueçam dos sinais, muito importante, os sinais acompanham o coeficiente, ok? E o nosso terceiro coeficiente, letra C, vai ser sempre aquele coeficiente que é o termo independente, ou seja, que é o númerozinho que está sozinho ali na nossa função, certo? Então, atentem-se para isso, gente, a gente vai usar esses valores, tá? Na função quadrática, ou a função do segundo grau, a gente pode chamar também, eu vou ter os coeficientes igual eu tinha na equação do segundo grau, tá certo? Olha só esse segundo exemplo. Y igual a 2x quadrado mais 5x menos 2. Então, A aqui no caso vai ser 2, B vai ser 5 e C vai ser menos 2. Certo? Bem tranquilo, né? Agora aqui a gente tem x quadrado menos 9. Opa, tá faltando alguma coisa. Então, lembrem-se, a nossa forma geral para a função é y igual a ax quadrado mais bx mais c. Quem que tá faltando nesse exemplo aqui? A gente não tem o x, né? O bx aqui.
Então, se o bx não está presente, significa que o meu b é 0, tá? Eu tenho x igual a 1, perdão, a igual a 1, porque eu tenho x quadrado, né? O b vai ser 0, porque eu não tenho o meu termo com b, ele não está ali presente. E o meu c vai ser menos 9, tranquilo? Porque esse termo está aqui presente, certo? Mais um exemplo, menos 3x quadrado mais 2x. Agora, quem não está presente é o c, que é o termo independente. Eu só tenho o x quadrado e o x, portanto, se o c não está presente, c é 0, ok? Então, menos 3x quadrado, o a vai ser menos 3, mais 2x, o b vai ser 2, certo? Por último, a gente pode ter também y igual a x quadrado. Nesse caso, eu não tenho nenhum dos dois termos aqui. Então, os dois vão ser 0. b igual a 0, c igual a 0. E o x vai ser 1. Então, cuidado, tá, gente? Quando não tem nenhum número na frente do x quadrado, ele vai ser 1, ok? Agora, quando o termo inteiro não está aqui, aí sim ele vai ser 0, tá bom? Vocês às vezes erram bastante, vocês olham aqui e pensam, não tem nenhum número aqui na frente do x quadrado, então a igual a 0. Não, é 1. O número não está escrito ali, mas ele existe, é 1. Porque se fosse 0, não teria o x quadrado. 0 vezes x quadrado me resulta em 0, tá? Não teria. Por isso que é 1x quadrado, né? Lembrem-se disso, sempre que eu estiver trabalhando com qualquer número ou qualquer valor que tenha uma incógnita e não tiver nada escrito, é 1, porque 1 vezes o x quadrado continua x quadrado, não faz diferença eu escrever esse 1 ou não. Agora o 0 faz. Se eu escrevo, 1x quadrado é igual a x quadrado. Agora, 0 vezes x vai ser igual a 0. São duas coisas completamente diferentes. Vocês precisam tomar cuidado na hora de encontrar os coeficientes de vocês, tá bom? Então, tomem muito cuidado, certo? Então, a definição de função quadrática é basicamente essa. Você vai ter a mesma coisa que você tinha na função afim. Você tem uma função, né? Ou seja, um valor que depende de outro, né? Um valor em função de outro. Só que aqui você está trabalhando com um polinômio de segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau. Na função afim, a gente estava trabalhando com um polinômio de primeiro grau ou uma equação de primeiro grau. Para resolver, você utilizava todas as maneiras que a gente sabe e aprendeu a resolver equações de primeiro grau. Aqui, para resolver uma função quadrática ou uma função do segundo grau, eu preciso aprender, ou no caso, né, a gente já aprendeu, preciso utilizar os métodos que a gente aprendeu para resolver uma equação de segundo grau. Então, aqui a gente vai voltar a trabalhar um pouquinho ali com Bhaskara, soma e produto, no caso, se precisar, né? Então, vocês vão utilizar o que a gente estudou sobre a equação do segundo grau na função quadrática, ok? Então, essa é a ideia. A função é algo que eu tenho um valor que depende de outro, né? Vocês vão estudar ainda no ensino médio, existem vários outros tipos de função, não é só função afim e função quadrática, tem função exponencial, função logarítmica, função modular, várias outras funções. Nesse ano a gente vai ter uma base, né? Isso daqui que vocês estão tendo é só uma pincelada sobre função afim e função quadrática, só o básico do básico para vocês já terem uma noção. Para chegar no ano que vem esse é um pouco mais fácil de aprender. Então aqui vocês estão tendo uma base da função afim e da função quadrática, mas existem vários tipos de função. Então a gente vai aprender, né? A gente já aprendeu ali da função afim, que trabalhava com a equação do primeiro grau. E agora a gente vai trabalhar com função quadrática, que envolve a equação do segundo grau. Então, tudo que a gente estudou sobre a equação do segundo grau vai ser utilizado novamente. Caso vocês tenham dúvidas sobre a equação do segundo grau, sobre utilizar a fórmula de Bhaskara, utilizar soma e produto, como resolver, de onde que vem os coeficientes, para que serve, vocês podem voltar e assistir as nossas aulas anteriores sobre equação do segundo grau, ok? Nós vamos utilizar bastante coisa aqui. E a prof não vai conseguir ficar revisando novamente tudo que a gente já estudou sobre a equação do segundo grau. Aqui já é uma aula um pouquinho mais aprofundada sobre a equação do segundo grau, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida muito básica, muito simples,
retome as aulas anteriores e assista novamente sobre equação do segundo grau, ok? Eu sei que às vezes parece muito difícil, mas não é, tá, gente? É bem tranquilo. A ideia da função é uma aplicação aí da equação do segundo grau que vocês podem utilizar, ok? Então, não esqueçam de fazer os exercícios e de retomar o conteúdo que vocês já estudaram, tá? Muito importante que vocês façam as atividades com bastante calma e atenção para aplicar tudo aquilo que vocês estão vendo nas videoaulas, mas é importante também para que vocês absorvam bem o conhecimento que vocês estão tendo aqui nesses conteúdos que vocês estão estudando, tá certo? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.